Shalom! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos apresentar o 6º vídeo da série A Eternidade, com o tema O Juízo Final. E para saber para onde caminha a humanidade, não é um mistério para aqueles que lêem a Bíblia. Esse conhecimento leva o cristão a se preparar para ser bem-sucedido em todos os acontecimentos que estão por vir. Ele não será pego de surpresa, antes estará preparado, pois o que virá traz consigo bênçãos inimagináveis, e isso é bom saber. Neste vídeo, o pastor Luiz Dias, da Igreja VIP, irá falar sobre um evento que mudará o curso dessa história. Vamos juntos aprender sobre o reino de Deus e tudo o que precisamos saber para sermos luz e sal desta terra, através da palavra de Deus. Vem comigo! E vamos continuar na nossa caminhada pela eternidade. Na verdade, nós estamos aí no princípio da eternidade, das coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer aí praticamente para o ingresso definitivo da eternidade, E na verdade, saber para onde caminha a humanidade, irmãos, não é um mistério para aquele que lê a Bíblia, não é verdade? Aquele que lê a Bíblia não é um mistério. Esse conhecimento, o que faz? Ele leva o cristão a ser bem-sucedido em todos os acontecimentos que estão por vir. O cristão não será pego de surpresa, antes ele estará preparado para o que vir possa ser bênção na nossa vida. E realmente aquilo que virá é uma série de bênçãos para a nossa vida. Então, nós não seremos pegos de surpresa. Você vai ser pego de surpresa? Você fala, não, eu já aprendi, eu já sei o que vai acontecer. Tem gente que fala assim, eu não quero nem saber o que vai acontecer, não quero nem ler Apocalipse para saber o que vai acontecer. Errado, eu quero ler, quero entender, porque quando eu leio e entendo, eu me preparo para aquilo que acontecerá. Então vamos fazer aqui uma recapitulação do que vai acontecer. Então, o primeiro anúncio de que tudo será desenrolado, qual é? É a trombeta. Amém. Isso é importante. Por que a trombeta é importante? Porque é um aviso de Deus. Entendeu? Por isso que não vai ser surpresa, Aquele que está preparado, tocou a trombeta, ele sabe. E o que vai acontecer quando a trombeta tocar? Cristo e os ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, não é isso? Eles ressuscitarão todos os que creem em Cristo, todos os que se entregaram ao Senhor, que deram ouvidos à palavra de Deus, eles formarão um grande exército, se reunirão com Cristo, mas não apenas esses, não é verdade? E aqueles que estiverem vivos nessa época, os salvos, o que vai acontecer? Eles vão se encontrar com o Senhor Jesus. Então se formará um grande exército, Cristo na frente do cavalo branco, Cristo na frente, e com ele então os que ressuscitaram e também os salvos que foram arrebatados. Todos se encontrarão com o Senhor e virão sobre a terra. E o que acontecerá? A primeira coisa que acontecerá será o quê? Que o anticristo e o falso profeta, eles serão presos e lançados no lago de fogo. E por que isso acontecerá? Por que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo? Quero que você leia esse texto, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, quando o apóstolo Paulo, ele fala da vinda do Senhor Jesus, ele faz um alerta, as pessoas estavam já dizendo que Jesus ia voltar, e ele falou, olha, espera um pouco, não é bem assim. Então está escrito aqui, no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque eles estavam falando que Jesus ia chegar a qualquer momento. Então ele fala, olha, vamos prestar atenção no que vai acontecer, porque não será assim, sem que antes da vinda do Senhor, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é essa pessoa? Quem é essa figura? É o anticristo. Olha só, o texto é claro, não é? Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então a vinda do Senhor não vai ser antes, vai ser depois que ele se levantar. E o que ele vai estar fazendo? Qual é a tarefa do anticristo? O que ele vai estar promovendo? O texto é claro, ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus. O que vocês acham que vai acontecer nesse período? A igreja vai estar de boa? Não vai estar de boa. Então a grande perseguição haverá sobre os cristãos nessa época, por causa do anticristo. E é um texto que diz que vai ser tão séria essa perseguição que o Senhor, Deus, vai abreviar esses dias, por causa dos cristãos. Mas glória a Deus que os cristãos não serão exterminados, porque seremos arrebatados. Amém? Então essa é a primeira bênção da vinda do Senhor Jesus, é que os cristãos, eles serão o quê? Arrebatados e serão livres do anticristo. Então, quando Jesus vem, ele vem para prender o anticristo e o falso profeta. O falso profeta é parceiro do anticristo, ele que vai fazer os milagres, ele que vai promover o anticristo. Então Jesus vem e fala: para com isso, chega, não é? Olha só a intenção dele, ele vai se colocar como Deus. É sério isso? O que vocês acham? É sério isso? Não é? Então quem é Deus? É o Todo-Poderoso. Deus não vai tolerar essa ação maligna do anticristo e principalmente perseguindo a igreja. Então no momento da trombeta, então vamos nos encontrar com o Senhor, seremos arrebatados e o Senhor nos livrará do anticristo. E o que mais acontecerá com a vinda do Senhor? Os seguidores do anticristo serão mortos, tá certo? Porque diz que ele vai fazer aliança com muitas nações, não todas, muitas nações. Mesmo porque nós já estudamos a semana passada, nós aprendemos a semana passada que há nações que entrarão no milênio, não é? Sobre as quais nós estaremos julgando, porque nós participaremos, os salvos e os ressuscitados participarão do reinado de Cristo. Bom, nós já falamos sobre isso. Então, o que acontece? Quando Cristo vem, então os seguidores do anticristo, eles serão mortos, eles vão lá aguardar o juízo final. Então, o anticristo é preso, lançado no lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, e também os seguidores do anticristo. E que mais vai acontecer? Importante, hein? Importante. Satanás é preso. Satanás é preso. Acabou a festa, tá certo? Não é? Os seguidores, os opositores, inclusive Satanás, ele é amarrado, ele é preso por 1000 anos. E o que acontecerá na terra com a vinda do Senhor Jesus, com a vinda dos ressuscitados, com a vinda dos salvos arrebatados? Eles estarão aqui em corpos glorificados, em corpos espirituais, eles estarão aqui governando. E como será esse ambiente na terra? Será um ambiente de paz por 1000 anos. Se lembram daquele texto que diz que não haverá mais guerra, não é? Que até as criancinhas vão mexer lá com a serpente, não haverá mais maldade, porque é o reinado de Cristo. Então essa segunda bênção da vinda do Senhor é nós podermos desfrutar, e os salvos vão estar numa condição diferente do que os habitantes da terra, tá certo? Eles vão estar, então, juntamente com Cristo, reinando sobre a terra, que estará tendo um momento de paz, um momento em que o Senhor Jesus estará ali, juntamente com os salvos, administrando toda a terra. E aí vamos pensar, será que haverá uma segunda chance de salvação, então, no milênio? O que vocês acham? Sei, pastor. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto que está lá em Isaías 2:5, já no Antigo Testamento,
Há muitos textos do Antigo Testamento que falam do reinado de Cristo, que falam do reinado do Senhor. Então vejam bem, aqui diz, nos últimos dias, ok? Já está posicionando essa profecia. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. E virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, olha aqui, ele julgará entre as nações, que período que é esse? Do milênio. Quando que Jesus julga as nações? No milênio. E resolverá contendas de muitos povos, eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Um tempo de paz, sim ou não? Não é paz? Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então nós vemos assim, o que vai acontecer? Com certeza, uma oportunidade de salvação acontecerá no milênio. Resta saber se eles vão aproveitar essa oportunidade. Aí é uma outra coisa. Deus sempre tem o melhor para nós, Deus sempre dá a oportunidade, tá certo? Então no milênio realmente há uma oportunidade, as pessoas quererão saber quem é o Senhor. Diz aqui, olha, vamos à igreja, né? Pessoas vão estar interessadas em Deus. E aqui um ponto bastante interessante, no finalzinho, venha, ó descendência de Jacó. Quem que é a descendência de Jacó? Hoje? Os judeus, não é? Eles são descendência de Jacó, eles são da tribo de Judá. Então eles serão que motivados, agora que eles verão o Messias como rei, eles serão motivados a estarem indo buscar o Senhor. Há um outro texto bastante interessante que fala sobre isso. Jeremias, também, olha, outro texto do Antigo Testamento, Jeremias 23, 5, 6, e dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei, que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo, onde? Na terra. Do que está falando disso? Que rei que vai reinar com justiça na terra? Jesus. Falando o quê? Do quê? Do milênio. E olha, em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Então, o texto que fala do milênio, e diz aqui, olha, Judá, quem é que vem de Judá? Falei agora, são os judeus, eles vão ser impactados, eles vão ser salvos. Então, o milênio, na verdade, esse tempo de paz, que tem um período determinado, um início e tem um fim, ele será uma oportunidade. Bom, resta saber se as pessoas vão aproveitar essa oportunidade ou não. Certo? Agora, pastor, então vai ser fácil, né? Vamos ter um momento de paz, um período de paz, o Senhor Jesus estará lá, os salvos estarão julgando, reinando, cuidando de uma cidade, 10 cidades, como diz lá a parábola, não é? Então vai ser tudo jóia, né? Vai ser tudo bom, mas existe uma regra nesse período, tá certo? Existe uma regra nesse período. E como que é? Qual será a regra nesse período? Olha o que diz a palavra do Senhor. Vai ser simples a regra. Não vai ser nada complicado. Isaías 1, 19 e 20 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, essa é a regra.
Porque talvez as pessoas possam pensar, mas sim, né, pastor, como vai ter uma outra oportunidade, se de repente eu não for arrebatado, eu vou ficar por aqui, sabe como é que é, né? Então, será que eu vou ter uma segunda chance? Pode ter uma segunda chance, com certeza, mas sob esta regra. Olha, hoje ser salvo é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil. Hoje nós temos, né, a época da graça de Deus, é graça de Deus. Nós temos o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas, sim ou não? E temos Jesus como advogado. Então hoje é muito mais fácil você se converter do que será naquela época. Sim? Porque aqui Jesus não tem o Espírito Santo para ajudar nas fraquezas. Você fraquejou, o que vai acontecer? A espada vem. Não é isso? Eu errei, tem um advogado? Não, agora você tem um juiz. Tá certo? Então, não deixa o inimigo te enganar, achando que, eu vou ter uma segunda chance. A gente olha para uma segunda chance sempre como uma grande oportunidade. Ela é de fato, mas em outros, sob outras regras. Então, vale a pena hoje você servir ao Senhor, vale a pena hoje você se dedicar a Deus, porque não é só isso que acontecerá, não apenas a regra será mais rígida. Veja que o Senhor, ele vai reger com vara de ferro, não é isso? Não é isso? Jesus não vai com cetro de ferro ele é firme, ele não é flexível, e essa é a regra, então, do milênio. Bom, se existe regra, tem que ter uma prova depois, sim ou não? Não é? Quando você aprende, diz que a lei do Senhor, o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra, mas vai chegar um momento em que esse conhecimento, em que essas pessoas, elas também serão provadas. Tá certo? E qual será a prova? O teste final para aquelas pessoas. E eu não acho que elas vão ser muito aprovadas nesse teste. Olha só o que diz aqui Apocalipse 27:9, então no final do milênio, e acabando-se os 1000 anos, por isso que nós dizemos que o milênio é um período determinado, ele tem um começo com a vinda de Cristo e tem um término com essa prova que virá sobre aquelas pessoas do milênio. Então diz, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Se lembra que ele foi preso no início do milênio? E agora ele será solto, e sairá a fazer o quê? O que ele sempre fez, a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Então esse será o teste do milênio, o teste final. Satanás é solto. E o que vai acontecer nesse teste? Bom, nesse teste a gente pode entender, todo teste tem uma finalidade. Quando você faz um teste na escola, quando você faz uma prova, você tem uma finalidade, saber se você aprendeu ou não. E a gente pode pensar algumas coisas sobre a finalidade desse teste. É mostrar que Satanás continua o mesmo. Continua enganando. E como que ele engana? Através do que ele engana? Através da mentira. Satanás não mudou, embora tenha ficado preso por 1000 anos, Satanás continua o mesmo, ele não mudou. Bom, podemos ver que também o homem sem Deus não mudou, ele é enganado por Satanás. Então aquilo que ele recebe, toda aquela oportunidade é só aparente. Ele vai buscar a Deus por aparência, e precisamos tomar cuidado. Temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, não é isso? Mas fazemos isso porque o Espírito Santo hoje está conosco e nos ajuda, ok? Lá naquele tempo não haverá isso, e infelizmente, aquele povo que está no milênio, no tempo de paz, com os salvos ali governando, quando Satanás é solto, Satanás consegue enganar as pessoas. E uma outra coisa que fica claro, o que salva
não é o nosso empenho de servir, foi a graça de Deus. Amém? Porque aquelas pessoas estavam se empenhando em servir a Deus, estavam aparentemente querendo aprender de Deus, mas elas não estavam com o seu coração em Deus. Então a salvação é pela graça de Deus. O homem ele não consegue, mesmo que ele esteja num ambiente de paz. Percebe a ideia aqui? Tem gente que fala, mas se tudo fosse bem, aí eu serviria a Deus. Por que eu sirvo a Deus e não está bom na minha vida, eu não vou servir mais? Veja, num ambiente de paz, tranquilidade, mesmo assim, as pessoas não vão se achegar definitivamente ao Senhor. E é impressionante esse quadro que se descreve. Olha, diz, essas pessoas serão algumas pessoas que vão ser enganadas, uma meia dúzia de pessoas. Não, olha o que diz o texto, cujo número é como a areia do mar, não é? E elas surgiram de toda a largura, sobre toda a largura da terra. É triste, não é? Aqui fala de Gog e Magog. Quem que é esse personagem aqui? É um personagem do Antigo Testamento. Na verdade, Gog é o rei de Magog. Aqui nós temos Gog, um rei. Magog era uma cidade. E eles tinham uma estratégia. Eles são conhecidos porque eles têm uma estratégia de armar guerra em tempos de paz. Por isso que isso que vai acontecer. Cristo estabelece a paz, Satanás vem e arma uma batalha no tempo de paz. Por isso aqui é um tipo que vai acontecer, tipo que fazia Gog, rei de Magog. Então aqui tipo Gog e Magog, ok? Uma tipologia do que vai acontecer nessa época que evidentemente, quando João estava escrevendo o Apocalipse, ele se lembrou, ele sabia, ele era judeu, desse povo que atacava em tempos de paz. Ele aproveitava que tudo estava na calmaria e surpreendia o povo de Israel. E é isso que vai acontecer no milênio. Mas também nós encontramos uma outra bênção no milênio, que é o quê? O verso 10 do capítulo 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Embora Satanás ele venha, engane as nações, consegue levar as nações também ao engano e serem destruídas por causa disso, ele vai ser preso. É a terceira bênção do milênio, não é? Satanás finalmente será preso e lançado onde? Da onde ele não pode sair, que é o lago de fogo e enxofre. Guarde bem este lugar. Quem é que já estava lá? Quem é que estava no lago que já estava lá no lago de fogo e enxofre? A besta e o falso profeta. Já estavam lá, sendo atormentados. E aí vem o terceiro elemento, que é Satanás. E aí, acabou? Então, acabou? Vem o milênio, Satanás é preso, falso profeta, não tem mais ninguém. Bom, falta ainda um episódio de toda essa introdução, vamos dizer assim, ao milênio. E o que está faltando aqui? O quê? O juízo final. Então, depois desse período de paz, bom, vai ser feito o juízo final. Deus já deu todas as oportunidades, não é? Cristo, um milênio, e agora então é o acerto final que todos devem estar. E por que o juízo final? Porque é uma prestação de contas. O cristão ele vai prestar contas no tribunal de Cristo, não é no juízo final, tá certo? O que você faz? Você vai prestar contas do que você faz. O cristão ele é salvo, ele vai prestar contas daquilo que Deus deu para ele através de Jesus. Vamos prestar contas, tá certo? E o juízo final é
agora então os ímpios, aqueles que não creem em Deus, os incrédulos. Eles vão prestar contas diante de Deus para então saber o que vai acontecer. Sabe, Deus gosta das coisas bem claras. Deus gosta que tudo fique bem claro. E vai acontecer então o juízo final. E algumas coisas a considerar sobre o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, esse é o trono branco. Quem é que estava sentado no trono? Deus estava sentado no trono, de cuja presença fugiu os céus e terra. Se você ler a palavra, diz que Jesus está à destra de Deus, à direita. Quem está sentado no trono branco, é o próprio Deus. Bom, ele não viu apenas Deus, mas ele viu os mortos, grandes e pequenos. Quem são esses mortos? Todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É a ressurreição dos que morreram em Cristo. Tá certo? Bom, esses que já morreram em Cristo, ressuscitaram, ganharam um corpo novo, se reuniram com os salvos transformados, estão reinando sobre a terra, estão com Jesus para sempre. Amém? Sobrou essa turma então dos ímpios, grandes e pequenos, crianças e adultos? Não, aqui não está falando de crianças ou adultos, está falando de posição. Não importa se você não foi ninguém ou foi alguém, se foi incrédulo, não creu na obra de Cristo, bom, você vai comparecer lá diante do trono branco. Estavam diante de Deus, do trono branco, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, eles vão ser julgados pelo quê? Ou através do quê, não é? Através das suas obras, o que eles fizeram. Por isso que o que você faz conta muito, e não a sua intenção. Tá certo? Ah, mas eu queria ser melhor, eu queria fazer diferente. Bom, você tem boas intenções. Por isso que se diz que de boas intenções o inferno está cheio. Porque boas intenções não levam ninguém para o céu. Deus olha o que? As atitudes. Então aqui, assim como lá no tribunal de Cristo, as suas intenções, por que você fez isso? Não é? Por que você serviu a Deus? Deus está olhando o teu coração. Deus não olha como olha o homem, o exterior, mas Deus olha o seu coração. Então ele vê a sua intenção, o que você está fazendo. E as pessoas vão ser julgadas por aquilo que elas estão fazendo, pelas suas obras. E o problema é que as obras não salvam. Não é isso? Quem é que salva? É a graça. A palavra de Deus fala que é a graça que salva. E as obras, elas revelam o quê? Aquilo que você faz revela o quê? Revela aquilo que você é. Tá certo? Você pode dizer, eu quero ser uma macieira. Mas se você só der limão, o que você vai ser? Um limoeiro. Ah, mas eu queria ser tanto uma macieira. Bom, mas você só produz limão. Então você é um limoeiro. Está entendendo? Então, nesse dia do juízo, as pessoas serão o que elas são de verdade. Hoje nós escondemos, hoje nós temos fachadas, hoje nós temos intenções, não é? Mas lá diante de Cristo, as coisas vão ficar bem claras. E verso 13 diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. De onde vieram esses mortos? Bom, aqui diz que de todo lugar, mas eles vieram do inferno. Mas espera aí, eu não vou para o inferno depois? Não é depois do julgamento que tem o inferno? O que vocês acham? Não, se o inferno deu, então, vocês sabem da verdade. Quando a pessoa morre em Cristo, o salvo, ele vai para onde? Jesus ensinou isso através de uma parábola. Do rico, né? Do pobre e do rico, ou de Lázaro e do rico. Então, se lembram dessa parábola? Bom, eu trouxe para vocês aqui.
A Lucas 16, 22, 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, onde ele estava? Depois da sepultura? No inferno. Ergueu os olhos estando em... Ele estava descansando no inferno? Não, ele estava em tormentos. Jesus contando isso. Jesus ia mentir? Ia nos enganar? Não. E viu de longe Abraão e Lázaro, que era o nome do mendigo, no seu seio. Bom, ele era mendigo, mas ele era cristão, ele cria, a despeito da sua situação. Bom, o mendigo foi para onde? Foi para o seio de Abraão, foi para a bênção de Deus. Ok? Onde está Abraão? No inferno? Não. Ele é o pai da fé, ele está nos céus. Amém? Creem nisso? Ótimo. Então, o mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o céu. E o rico, que achava que estava de boa, foi para o inferno. Então, aquele que morre sem Cristo, aquele que morre não acreditando na providência de Deus, ele vai para onde? Para o inferno. E o inferno é lugar de tormento, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, é isso que vai acontecer. E justamente o inferno, as pessoas que estavam em tormento, elas vão estar agora lá diante do trono do juízo de Deus. E vão se abrir e elas vão ser julgadas. E aí haverá dar uma última chance. O nome delas estará no livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o livro da vida é o livro que fala a respeito de Cristo. Se lembra que Jesus falou lá em João 11, 25 para Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é? Ainda que esteja, há uma possibilidade, ainda que esteja morto nas suas ofensas, nos pecados, viverá. Mas aquele que, então, vai ficar o nome, se um dia aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo. E se ela não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Cristo, vocês acham que vai ter muita gente que não se arrependeu? Parece que sim. E o que vai acontecer? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem é que já estava lá? Qual que era a turma? Quem é que vai receber esse povo? Quem? O anticristo, o falso profeta e Satanás. Vai ser um lugar muito bom lá, hein? Que companhia agradável. E diz que lá eles serão atormentados para todo sempre. E aí eu quero te dizer, graças a Deus que nós não vamos para o lago de fogo. Amém? Está dando para entender? Sabe, quando você tem essa visão, esse entendimento que está na palavra de Deus, do que vai acontecer no futuro, você vai dizer, uau, que salvação maravilhosa eu tenho, aleluia, eu não vou para o lago de fogo. Você pode dizer isso, diga isso, eu não vou para o lago de fogo, aleluia. Foi pensando nisso que o escritor de Hebreus diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que grande salvação, aleluia, nós temos, e como não escaparmos, como poderemos escapar? Nós escapamos, aleluia, do lago de fogo. Por quê? Porque cremos em Cristo. Então, conhecer o que vai acontecer nos traz o quê? Nos traz, então, um momento de nos prepararmos. Talvez aquele que pensa, mas sabe, imagina, Deus não vai fazer essa maldade jogando as pessoas no lago de fogo. Você já ouviu isso? Não, imagina que Deus vai fazer essa maldade lançando as pessoas no lago de fogo. Deus é amor. Não é lindo isso? Mas não é uma verdade. Primeiro, que lançar no lago de fogo não é uma maldade, é um juízo. Quando um juiz, um justo juiz, ele condena uma pessoa, ele está fazendo o quê? Uma maldade? Ele quer ver aquela pessoa morrer? Não, ele está fazendo o quê? Juízo. Temos que entender isso. Mas Deus não é amor? É amor.
Por isso que ele deu o seu filho. Ele deu o caminho para que as pessoas pudessem sair fora do lago de fogo. Ele é amor. Então, entenderam? E essa oportunidade, então, nós temos que ter dia de hoje. Ter essa oportunidade. Ele vai para o lago de fogo. Está aqui escrito, para que todos saibam. Não é mistério, isso não está escondido. Por isso que o Senhor quer que nós meditemos. E você que serve ao Senhor, conhecer tudo isso, olha quantas bênçãos nós podemos relacionar, alencar aí, até aqui. Vamos ter uma última ministração, porque temos mais ainda para frente, mais um passo. Você sabe qual que é? Qual é o próximo passo? Depois do juízo, o que vem? Vocês não sabem? Domingo que vem eu conto. Tá certo? Ou quem é esperto pode ler na Bíblia e fazer spoiler da mensagem. Ok? Mas olha só, quantas bênçãos você já recebeu? Com Cristo nós ressuscitaremos ou seremos transformados. Receberemos a recompensa no tribunal de Cristo. Reinaremos com Cristo por 1 ano, por 1000 anos. E escaparemos do lago do fogo eterno. Aleluia! Isso é maravilhoso, isso é ser cristão. Aleluia! Isso é ser cristão, é estar preparado para as coisas que acontecerão. Amém? Você reinará com Cristo? Então diga, declare, eu reinarei com Cristo na sua vinda. Declare com força, eu reinarei com Cristo na sua vinda. Você receberá o galardão? Receberá o galardão? Então diga, eu receberei o prêmio no tribunal de Cristo. Você reinará com Cristo em 1000 anos? Então declare isso, eu reinarei com Cristo no seu reinado de paz. Declare isso, eu reinarei com Cristo no seu reinado de paz. Você escapou do lago de fogo? Escapou? Então diga, eu escapei do lago de fogo. Não é maravilhoso ser cristão hoje? Não é maravilhoso ser cristão hoje? Essa é a oportunidade para nós. Você está feliz por ser cristão? O que espera por você? Então fique em pé e vamos dar graças a Deus e vamos orar. E dizer obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nós, sabe? Quando a Bíblia diz aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas pensam que Deus tem preparado para você uma Ferrari, Deus tem preparado para você um iate, aquilo que você nunca viu, mas isso é focar só para essa vida. Quem pensar assim, nós já falamos isso, é miserável. Mas isso é o que Deus preparou para nós, a grande salvação. Amém? Coisa que você nem imaginou, você reinar, você viver num reino de paz, coisa que nem subiu no seu entendimento, é isso que Deus tem preparado para você. Agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, obrigado pela Tua palavra que nos anima, obrigado pela Tua palavra que nos impulsiona, Senhor amado, e nos motiva, Senhor, a estar na Tua presença, a continuar na Tua presença, Senhor. Te damos graças, ó Deus e Pai, por aquilo que acontecerá. Senhor amado, te damos graças porque somos salvos. Senhor, porque com grande salvação o Senhor promoveu e nós podemos aceitá-la. Senhor, que aqueles que estão nos escutando também possam alcançar a salvação, possam tirar os olhos das coisas deste mundo e possam olhar para Ti, Senhor, porque o Senhor tem para eles uma tão grande salvação, e esse momento é o momento da graça de Deus. Queremos participar do milênio, Senhor, mas como aqueles que irão reinar contigo. Aleluia. Senhor amado, aleluia, obrigado pela Tua palavra que nos abençoa, e que cada um dos Teus filhos possa crer nessa promessa e se manter firme em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida.